Tópico de número 3, amados irmãos, da nossa lição, é a santificação do novo homem. Agora nós vamos falar sobre a santificação. No primeiro tópico falamos sobre regeneração, no segundo tópico sobre justificação e agora no terceiro tópico nós vamos falar sobre santificação. Mas antes, vamos ver aqui o que significa ser santo. Biblicamente, a palavra santo quer dizer aquele que em tudo na vida é consagrado para Deus. Veja só a referência que está em 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. A palavra de Deus está nos dizendo: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então é o que nós falamos aqui, aquela pessoa que em tudo é consagrado para Deus, a vida dela, o viver dela é santo, então ele vive em toda maneira para agradar a Deus, a sua vida. E santidade, irmãos, é um estado de espírito, é a qualidade daquele que é santo, ou seja, aquele que se dedica a Deus e vive separado do mundo, ele está vivendo em santidade. Agora, santificação, meus amados irmãos, santificação, ela é um processo, certo? A pessoa aceita Jesus, é regenerado, tem um novo nascimento, depois ela passa pelo processo da justificação, é justificada, a justificação é instantânea, certo? Quando ela aceita Jesus, a justificação vem, ele já é justificado, Deus já os torna justo, mas agora a santificação é um processo, dia após dia, tempo após tempo, certo? É um contínuo, não para. É o tempo todo ele tem que estar buscando. Por isso que a santidade ou a santificação ela é considerada um processo pela qual a pessoa torna-se santa e ela persevera em santidade. Agora, amados irmãos, isso se dá em três passos, né? O primeiro passo, 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 2. Nós vamos ver o texto, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando a pessoa aceita Jesus, é o primeiro passo, depois que isso é instantâneo, né? Depois vem o segundo passo, é uma santificação progressiva, contínua, diária até a morte ou a vinda de Jesus. Nós vamos ver esse essa referência em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Por isso que nós dizemos que é um processo, certo? Então, é o primeiro processo quando aceita Jesus, o segundo é uma mais progressiva, quando a gente recebe a palavra, a orientação de Deus através da sua palavra, e o apóstolo está falando para que nós continuemos desta maneira até nós progredirmos mais. E o terceiro, irmãos, refere-se à nossa justificação, nossa santificação completa, que ela equivale à glorificação, que só ocorrerá na ressurreição dos salvos ou no seu arrebatamento. 1 João, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Nós vamos ver aqui o que está escrito na palavra de Deus, 1 João, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
o veremos. Então, é a terceira fase da santificação, que é a glorificação, quando nós receberemos o corpo, e esse corpo glorioso, certo? Porque é quando nós vamos ver o Senhor e seremos semelhante a Ele, e como Ele é, o veremos. Então, isso só vai acontecer através da nossa glorificação em Cristo, que é a terceira etapa da nossa santificação. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, é a nossa conclusão, está nos dizendo aqui que tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo, e a nova vida em Jesus é um presente de Deus. É a nossa conclusão. E quando o arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, é o que nós acabamos de ler, 1 João capítulo de número 3 e o versículo de número 2, mas nós o veremos como ele é. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado em nossas vidas. Então, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, mensageiros de Cristo, procuremos andar em novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Segundo Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Então andemos em novidade de vida, e aquele que nos chamou ordena para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E quem é o agente disso tudo? Primeiramente, a palavra de Deus, que nos lava, nos purifica, e, em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus, que é o agente que move e que muda a nossa vida. Então, nada de você estar dizendo, eu nasci assim, vou morrer assim, e é desse jeito. Não, deixa o Espírito Santo de Deus mudar a tua vida e seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor para todos.